Salve, salve, galera da TV Fora do Eixo, o Grafitão aqui na área para bater mais uma resenha com vocês, todos vocês que são inscritos. E se você está acompanhando a TV Fora do Eixo pela primeira vez, eu já peço para vocês poder se inscrever, ativar as notificações, compartilhar nos seus grupinhos de WhatsApp e fazer com que a TV Fora do Eixo continue crescendo ainda mais. Hoje vamos falar do Atlético, né? O Galo que, passada a euforia pela conquista do 40º título mineiro, o Atlético que agora volta a sua atenção para o Campeonato Brasileiro, o Galo que já tem um confronto direto, um compromisso importante, já nesta quinta-feira contra a equipe do São Paulo, o jogo que será disputado no Gigante da Pampulha. E é nesse aspecto, nesse ponto que eu quero abordar com vocês, que é a sequência do Atlético para o Campeonato Brasileiro. O Galo que agora, encara a equipe do São Paulo no Mineirão, depois sai para poder jogar fora de casa contra a equipe do Coritiba, depois continua sua saga, sua sequência de jogos fora de casa, mas desta vez vai encarar a equipe do Santos lá na Vila Belmiro, depois o Atlético volta para sua casa, volta para Belo Horizonte encarar a equipe do Red Bull Bragantino, né? Nessas 4 próximas partidas do Atlético, 3 adversários paulistas, né? São Paulo, Santos e depois o Red Bull Bragantino. E por que eu estou querendo abordar e falar e enfatizar a importância desses próximos jogos do Galo no Campeonato Brasileiro? Por um simples motivo. Se a gente pegar o recorte antes da paralisação do Atlético no Campeonato Brasileiro para poder jogar as finais do Campeonato Mineiro, o Galo vem de 2 derrotas no principal torneio do nosso país. Perdeu fora de casa para a equipe do Botafogo pelo placar de 2-1 e também perdeu fora de casa para a equipe do Internacional. E em contrapartida, o Atlético, né, que ficou na última semana, né, especificamente na quarta-feira e no domingo, focado e jogando, claro, os jogos das finais do campeonato, da final, melhor dizendo, do Campeonato Mineiro, o Atlético viu alguns times se distanciarem ali da briga pelo topo da tabela ou pelo menos da parte de cima do principal torneio aqui do nosso país. O maior exemplo deles é o Internacional, que foi o último adversário do Atlético no Campeonato Brasileiro, que venceu o Galo e já está na liderança. O Internacional que neste momento tem apenas uma derrota e 4 vitórias. Portanto, é um time que vem muito bem, obrigado, e o Atlético tem que ficar de olho e tem que começar a reação, a reabilitação no Campeonato Brasileiro, já nesta quinta-feira, contra um São Paulo que também é um adversário, é um confronto direto do Atlético na luta ali pela permanência na parte de cima da tabela. Tô suando igual um porco aqui, gente, mas não reparem não. E para poder falar de porco, vamos falar do Palmeiras, que o Palmeiras, diferentemente de outras equipes, como o Internacional, o próprio São Paulo, que vem numa sequência positiva, o São Paulo que vem de vitória diante da equipe do Corinthians, também venceu a equipe do Atlético Paranaense e também a equipe do Sport. O Palmeiras, que também é um dos adversários da equipe do Atlético para poder ficar ali na parte de cima, para poder brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, é uma equipe que vem claudicante, é claro, que venceu na última semana a equipe do Santos, mas desperdiçou 2 pontos ao empatar contra a equipe do Bahia nesse final de semana. E um outro adversário importante e que eu tenho certeza que o Jorge Sampaoli, sua comissão técnica e também os jogadores do Atlético estão de olho, é o próprio Flamengo, né, que venceu nessa última rodada, bateu a equipe do Santos jogando fora de casa. Santos que está nessa sequência do Atlético no campeonato, dos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Portanto, o Galo que tem que começar a reação no Brasileirão, a começar, claro, nesta quinta-feira contra a equipe do São Paulo, o confronto direto, principalmente por se tratar de um São Paulo que vem numa sequência positiva nesta fase do Campeonato Brasileiro. E, claro, pensar no Internacional, que já existe uma boa margem de pontuação de distância, né, do Internacional para a equipe do Atlético. Eu tenho certeza que o Jorge Sampaoli sabe da importância que é vencer o São Paulo, não só para poder se reabilitar no Campeonato Brasileiro, mas também, claro, para poder começar a pontuar de fato, para poder permanecer na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Lembrando, São Paulo em casa, depois o Atlético vai até o sul do país encarar a equipe do Coritiba, e aí o Coritiba, um time que vai brigar na parte de cima, na parte de baixo da tabela, muito pelo contrário, né, na parte de baixo da tabela. O Atlético tem que fazer 3 pontos, não tem como pensar em outro resultado, porque
o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, especialmente para as equipes grandes e que vão brigar na parte de cima, é aquele negócio, né? Ganhar dos pequenos, ganhar das equipes médias que estão na parte de baixo da tabela e trocar pontos contra as equipes do mesmo poste, como é o caso, por exemplo, da partida de quinta-feira entre Atlético e São Paulo. Depois o Galo continua essa saga, como eu disse, fora de casa, vai até a Vila Belmiro encarar a equipe do Santos, que também vinha numa sequência positiva, mas perdeu na última rodada para a equipe do Flamengo, e depois o Galo que vai receber a equipe do Red Bull Bragantino, e aí sim é um adversário para o Atlético, que o Atlético terá a obrigação de poder fazer 3 pontos, já que o Galo é uma equipe que pretende e já está ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o teu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. E o Grafitão tá saindo da área e eu volto em uma próxima oportunidade. Até daqui a pouco!